Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, bem-vinda para esse encontro com Jesus através de sua palavra. Obrigado por acompanhar e compartilhar nossos vídeos aqui também nas suas redes sociais. Tenho visto algumas postagens e agradeço muito porque você também divulga e também evangeliza. Hoje o texto do nosso encontro com Jesus, através de sua palavra, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Você pode pegar a sua Bíblia e rezar a palavra e extrair dela também um ensinamento particular, algo para você, que vai fazer de você uma pessoa melhor. Ou você pode também, aqui na descrição do vídeo, ler o Evangelho e refletir conosco esse tema. Discernimento dos carismas, não é? Discernimento. Nesse dia, ou nesse texto, Jesus vai ao templo e ele se encontra lá com os fariseus e os mestres da lei, etc. E ele está lá ensinando. E enquanto ele ensina, eles questionaram a sua autoridade. Com qual autoridade? Quem te deu a autoridade para fazer o que você faz? Não é? Esse aqui é um primeiro questionamento que os fariseus fazem com relação a Jesus. Ora, Jesus, ele coloca uma condição. Eu vou responder para vocês, se vocês também responderem uma pergunta que eu vou fazer. E aí Jesus coloca: o batismo de João era do céu ou era dos homens? Então aqui nós entramos na questão, o discernimento das coisas, compreender a origem das coisas e, consequentemente, a autoridade que aquela palavra, com aquele ensinamento, que aquele fato tem. Então, a autoridade não está no fato em si, a proeza não está ali no fato em si, mas está em quem está por trás daquilo ali. E antes de comentar a questão do discernimento, nós vamos primeiro olhar para a reação daqueles religiosos. Qual foi a reação deles? Eles agiram totalmente na carne, como diz as pessoas mais ligadas à renovação carismática. Agiu na carne. Por quê? Porque usou do racional para tentar se sair bem. Ora, Jesus, quando ele faz essa pergunta, Jesus não está querendo aqui fazer uma armação, uma armadilha para pegar eles. Não é isso, não existe maldade no coração de Jesus. Agora sim, a maldade estava no coração deles, porque eles pensaram: se nós respondemos que o batismo de João não vem do céu, ou eles vão dizer, Jesus vai dizer, então por que você não acreditou? Se nós respondemos então que vem dos homens, as pessoas não vão gostar disso, porque João é tido como um profeta, é um santo, e vão ficar contra nós. Então, aqui nós encontramos uma preocupação puramente humana. Ora, para cada cristão, para cada religioso, sacerdote, religiosas, a preocupação deve ser com a verdade, não com o que vão dizer. Aqui a preocupação deles foi o que vão dizer se nós falarmos que esse batismo é dos homens, né, de origem natural. Então eles tinham uma preocupação com a reputação, com a imagem, não uma preocupação com a verdade. Isso atrapalhou muito e atrapalha muito a caminhada para o céu. Por quê? As pessoas costumam construir, ou podem, melhor dizendo, para não ser injusto, as pessoas podem construir uma vivência religiosa baseada em imagens.
Uma vivência religiosa baseada em cascas, em aparências, que não corresponde realmente com a verdade. Ah, mas talvez você diga, não, mas Frei, mas o que de fato eu sou, a minha verdade é feia, não é isso que eu quero ser. Ora, sim, tudo bem. Ninguém quer o feio, ninguém quer a mentira. As pessoas não querem isso, nós não queremos isso. No entanto, eu só posso, de fato, mudar quando eu acolho e aceito o modo como eu estou hoje. Não é que eu seja, eu estou. Então, se eu estou em uma condição ruim, que para mim é vergonhoso, eu preciso, a partir dessa situação, assumindo-a, então, eu preciso construir uma nova vida. Eu vou dar passos nesse sentido. Então, eu não posso ter essa atitude dos fariseus. O que é que vão pensar de mim se a gente falar que o batismo de João não é de Deus? Né? Então, eles preferiram responder, não sei, Senhor, não sei responder. Até a resposta também foi uma mentira, porque eles sabem a resposta. Mas o que faltava neles era a coragem de dizer, é verdade, João é um profeta, e o que João faz vem de Deus. E nós vamos acolher o batismo de João, nós vamos mudar de vida. Faltou isso. Faltou isso. E o que acontece também nos nossos dias, muitas vezes é isso. As pessoas dizem, é muito difícil levar a cruz de nosso Senhor, então é melhor alguma coisa mais light, alguma coisa menos exigente, alguma coisa, né? Qualquer coisa que não seja Jesus Cristo é mentira. E, infelizmente, quantas pessoas preferem viver na mentira do que assumir a própria verdade dos fatos? Muitas pessoas estão caminhando nesse sentido, mas não é interessante. Por quê? Porque aquele que constrói a mentira é Satanás. Então, se a base da vida da pessoa é a mentira, então não é Deus que está na base da sua própria vida, da vida dela. Não é Deus que está ali por trás dela, operando nela. Aqui entra a questão do discernimento dos espíritos. As coisas que quando acontecem, aqui eu não estou falando especificamente ou só apenas dos carismas do Espírito Santo, dos dons carismáticos, não é isso. As palavras, as ações, as coisas acontecem e elas têm uma origem, sim. E é preciso discernir se essa origem é de Deus, de Satanás ou da própria pessoa. Então, aqui, quantas vezes a gente percebe que determinadas moções espirituais são de origem psicológica. Por quê? Porque a pessoa, no momento que está em oração e que ela precisa discernir algo, ela precisa se isentar da sua própria avaliação pessoal. Ela precisa se abrir ao Espírito Santo para compreender a origem daquilo ali. Porque se a origem é em Satanás, não se preocupe, porque haverá um estrago se acolher aquela palavra ou aquela cura. Infelizmente, Satanás também cura. Só que quando ele cura para aprisionar a pessoa no pecado, não é para outra coisa. Então, é preciso discernir tudo e acolher o que é bom. Ora, se determinado discernimento eu faço a partir de mim mesmo, então já é errado.
porque eu preciso compreender à luz da verdade. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é a base para confirmar se algo realmente é de Deus ou não é de Deus. E o que não é de Deus para nós não serve, seja de origem humana ou seja do inimigo da salvação. Para nós interessa aquilo que vem de Deus. E é sobre ele que nós devemos sustentar a nossa vida, alicerçar a nossa fé. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.